Rain era uma criança feia, pobre e negligenciada que foi forçada a assistir sua família queimar pelo diabo em uma idade jovem, e foi abusada como escrava pelo grupo do herói pelo resto de sua vida miserável. Mas mesmo com todo o bullying que ele suportou, o herói o expulsou de sua festa patética, dizendo que ele era tão inútil quanto sua mãe infiel depois que ele a traiu. Então, quando Rain ouviu essas palavras, ele socou o rosto nojento de Arius, dizendo para nunca mais falar de sua mamãe assim, e saiu da festa deles. Pois durante todos esses anos, Rain estava deliberadamente fingindo ser inútil e secretamente escondia seu sistema de nivelamento Teach para domar todas as espécies supremas, junto com sua habilidade proibida de escravizar os deuses e destruir o mundo inteiro um dia. Depois de finalmente ganhar dinheiro suficiente para pagar o jantar pela primeira vez em 2 semanas, ele ouviu a voz de uma garota gritando à distância. E quando ele correu para a fonte, viu uma garota gato sensual que estava prestes a ser devorada por um tigre de classe D. Quando a fera estava prestes a golpeá-la, Rain tentou apunhalar o pescoço do monstro, mas sua lâmina quebrou ao meio antes de ser lançada contra uma árvore. Quando o tigre começou a se aproximar dele, Rain gritou para a garota fugir e se preparou para seus momentos finais, esperando que ele pelo menos comprasse algum tempo para ela escapar. No entanto, a garota jurou que usaria toda a sua força e saltou para o céu antes de se lançar para chutar o tigre, derrotando-o naquilo. Quando ele viu o poder físico debilitado dela, lembrou que entre as 4 espécies supremas conhecidas pela humanidade, havia um que era tão raro que só era ouvido em lendas. Então, quando ela lhe disse que era um espírito de gato, a espécie mais rara, ele correu para evitar que ela caísse. Dentro de seus braços, suas últimas palavras foram que ela queria devorar sua carne. I beg your pardon? Pouco tempo depois, a garota começou a devorar a carne do Rain, agradecendo por satisfazer sua fome, porque ela não tinha comido nada por dias. Então ela decidiu se apresentar para ele, dizendo que seu nome era Kanaid, um dos últimos espíritos de gato vivos. E depois que Rain se apresentou de volta, ela sentou-se ao lado dele, dizendo que estava feliz que um cara feio como ele a salvou e pediu para que ele contasse mais sobre ele. Enquanto caminhavam de volta para a Guilda dos Aventureiros, Rain contou a ela sobre sua história de vida deprimente, percebendo que ela era a primeira pessoa que já o ouviu em sua vida. Quando ele terminou sua história, Kanaid ficou triste por uma pessoa tão gentil como ele ter sido tratada como lixo. Mas ele deu um tapinha na cabeça dela, dizendo que estava bem. Depois de acariciá-la, ela disse que tinha certeza de que ele era poderoso. Mas mesmo que ele dissesse que era apenas um domador de bestas inútil, ela disse que estava confiante de que ele poderia domá-la. Porque enquanto ele salvava a vida dela, ela percebeu que ele poderia ser o único humano no mundo capaz de domar um espírito de gato. Então ela se ofereceu para ser domada por ele, e Rain pensou que seria capaz de impedir que outros morressem com a ajuda de uma espécie suprema. No entanto, ele percebeu que não importava se ela era uma espécie suprema, porque ele queria conhecê-la melhor. Então ele tirou a luva e mordeu o dedo, liberando o sangue na mão. Enquanto ele estendia a mão, começou a entoar o feitiço de domação, e seus selos mágicos começaram a cercar Kanaid até que um sigilo se formou em seu braço, selando seu pacto. Quando ela terminou, viu o símbolo que os unia, e Rain não conseguia acreditar que isso não era um sonho. Enquanto ela estendia a mão e segurava a dele, começou a correr junto com ele. Na Guilda dos Aventureiros, Rain viu Roxanne. Droga, programa errado. Ruby parabenizou Rain por completar sua primeira missão e se tornar um aventureiro de Rank F, mas se perguntava como um perdedor feio e fedorento como ele conseguia falar com uma garota. Mas embora ele tenha sido pago 50 moedas de cobre, percebeu que não seria suficiente para alugar um quarto. Mas Ruby lembrou a ele que nenhuma garota iria querer dividir um quarto com alguém que cheirasse como uma convenção de anime de qualquer forma. Emotional damage! Dano emocional. No entanto, algum idiota sem valor se aproximou deles, dizendo que nunca tinha encontrado um espírito de gato na vida real antes, e disse para ela deixar o idiota feio com quem ela estava andando. Aquelas palavras fizeram Kanaid gritar com o homem, dizendo que Rain era seu mestre charmoso. Mas o homem riu em sua cara, achando que não havia chance de uma pessoa fraca como ele domar a espécie mais rara. Mas Kanaid disse a ele que Rain era mais forte do que ele poderia ser. Então o homem desafiou Rain para uma queda de braço, dizendo que a garota seria o prêmio deles. Percebendo que recusar este confronto permitiria que o homem perseguisse Kanaid novamente, Rain decidiu aceitar seu acordo e agarrou a mão dele, determinado a salvar Kanaid de qualquer perigo. Assim que o homem anunciou o início do confronto, Rain esmagou sua mão inútil na mesa. E Kanaid anunciou que ele era o vencedor. Enquanto ele se arrastava no chão, o homem percebeu que não poderia mais jogar jogos de biscoito salgado. Depois de arrastar o inútil e covarde nerd para longe, Rain se perguntou quando ele se tornou tão forte. Então Kanaid disse que esse era o efeito colateral de sua domesticação. Ao domesticar espécies supremas, seu poder também é transferido para ele, então ele adquiriu a incrível força física dos espíritos felinos após domá-la. Mesmo assim, ela pensou que ele era o melhor papai por parecer tão poderoso a protegê-la e já queria ir para a próxima aventura.
Enquanto estavam colhendo um pouco de grama, porque Rain gosta de comer traseiro, Kanade ouviu o som de pessoas gritando à distância, e quando chegaram ao local do som, encontraram um grupo de bandidos tentando roubar um pobre e feio velho. Vendo que eles eram parte do clã das sombras, Kanade disse a Rain para recuar e buscar ajuda primeiro. Mas ele sabia que não teriam tempo suficiente e disse a ela que queria salvar o homem. Ele disse a ela que iria distraí-los enquanto ela o salvava. E depois de pular e correr feito ervas daninhas, eles começaram a nocautear todos enquanto Kanade ia salvar o velho. No entanto, 3 bandidos estavam prestes a matar Rain, mas ele conseguiu detê-los, e Kanade percebeu que Rain poderia ter sido o único humano capaz de domar um espírito de gato. Então ela nunca se arrependeria de se tornar sua serva, mas se preocupava que seus poderes um dia o levassem à autodestruição. Por causa disso, ela queria ser a que lutasse na linha de frente. Mas quando o viu desviar o machado e derrubar todos os bandidos, suas emoções começaram a transbordar. Todos os bandidos decidiram atacá-lo ao mesmo tempo, e Kanade se perguntou por que não conseguia tirar os olhos dele enquanto ele lutava. Porque seu coração estava disparado, e porque havia água vazando da sua buceta. Depois de derrotar todos os bandidos, ele se perguntou por que suas bochechas pareciam ser as que estavam ficando, mas ela lhe disse que estava apenas com medo de ele derrotá-lo sem uma arma. O velho agradeceu por tê-lo salvado de um perigo grave, mas Rain disse que ele já deveria estar enterrado com aquela cara feia. Depois de pensar que sua vida estava em risco, Rain decidiu ir diretamente para o território inimigo, e enquanto eles caminhavam, ele disse a Kanade que o clã das sombras começaria a atacá-los em breve de qualquer maneira. No entanto, Kanade achou que seria perigoso lutar contra centenas de bandidos sozinho. Mas Chuva revelou que tinha uma carta secreta na manga. Depois de um tempo caminhando, chegaram ao esconderijo deles, mas Kanade começou a chorar porque estava prestes a morrer antes de desenvolver a trama. E enquanto ela estava inclinada, ela disse a Rain que ainda não era tarde demais para eles desenvolverem a trama. No entanto, Rain revelou que sua arma final era uma abelha, e que ele tinha domado um exército delas, revelando que ele não era apenas um domador de feras, mas também um domador de insetos. Esta foi a primeira vez que Kanade ouviu falar de uma pessoa dominando 2 classes, mas Rain disse a ela para conseguir reforços enquanto ele destruía todos os bandidos, e ela se perguntou se realmente estava ajudando ele como sua assistente. No entanto, ela só queria um pretexto para se ajoelhar por ele, e correu para a capital. Eventualmente, o enxame de abelhas chegou, e Rain amplificou todo o veneno delas com sua magia. Ao mesmo tempo, o grupo do herói mal conseguiu escapar com vida. No entanto, Lin disse a Mina que foi tudo culpa do novo idiota e começou a gritar com o novo domador de bestas por não ter explorado a área o suficiente. Depois de se afastarem, Mina se perguntou se ele realmente achava que um único esquilo seria suficiente para estudar a área, então Lin disse a ele que deveria ter domado mais de 20 esquilos para garantir que não fossem emboscados. Após ouvir essas palavras, o homem se perguntou do que diabos eles estavam falando, porque o excesso de informação ao domar apenas 2 feras fritaria o cérebro de uma pessoa. Lin se perguntou se Rain tinha sido mais forte do que todos imaginavam, mas em vez disso, ela chamou o homem de domador inútil e mentiroso, prometendo queimá-lo vivo se ele não assumisse a culpa por eles terem abandonado o velho. Então o domador de bestas fugiu antes que eles o matassem. Ao mesmo tempo, Rain conseguiu envenenar todo o esconderijo de bandidos e libertar as abelhas de seu controle. Nesse momento, os aventureiros chegaram com Kanade e começaram a conter os bandidos, mas o líder deles ficou chocado que Rain pudesse lidar com todo o clã da sombra sozinho. Depois que eles partiram, Rain começou a acariciar Kanade, e ela abriu bem a boca para ele, mas um terremoto começou a ocorrer na caverna, e do outro lado, uma fera rompeu a prisão, e 3 lagartos reis saíram. Os bandidos revelaram que estavam esperando por este tipo de momento, mas o lagarto matou os bandidos e começou a destruir todos os aventureiros. Enquanto Rain tentava proteger Kanade, ele socou um dos lagartos reis e Kanade saltou das costas para chutar o lagarto para longe. Rain disse aos aventureiros para tirarem os bandidos da caverna, dizendo que ele lidaria com os monstros. Enquanto ele se lembrava de como a versão antiga dele costumava ser inútil, ele percebeu que as coisas estavam diferentes agora. E com o Kanade ao seu lado, ele correu para socar o lagarto, feliz por finalmente ter encontrado um companheiro, porque com ela, ele foi capaz de derrotar todos os monstros em seu caminho. Depois de um tempo, Rain saiu da caverna e todos o parabenizaram por derrotá-los. Assim, ao olhar para Kanade, ele percebeu que não importava se ela era de uma espécie suprema ou não, dizendo que com ela ao seu lado, ele sentia que podia fazer, e Kanade sentiu o mesmo. Mais tarde naquela noite, Kanade estava feliz por finalmente ter uma boa cama, mas Rain se perguntou por que eles estariam no mesmo quarto. E o estalajadeiro desejou sorte ao feio virgem perdedor em durar mais de 1 minuto. Depois de derrotar todos os bandidos, Rain foi promovido ao Rank E, e com todo o dinheiro que ganhou, decidiu conseguir um quarto para eles, mas nunca percebeu que só teria um único quarto disponível. Yes! 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 俺は野宿する。
Kennedy tentou arrastá-lo de volta para a cama, mas Rain disse que jamais conseguiria dormir no mesmo quarto que uma garota. No entanto, Kanai disse a ele que, embora estivesse envergonhada, ela tinha certeza de que Rain era apenas um simplório inútil que nem teria coragem de fazer nada se uma garota pedisse. No entanto, Rain disse a ela que não deveria confiar nas pessoas tão rapidamente, mas antes que ele pudesse sair, Kanai disse que não confia em ninguém, exceto nele, porque afinal, ele já arriscou a vida inúmeras vezes para salvar os outros. E disse que nunca poderia deixar seu mestre dormir lá fora. Então Rain concordou em dormir no quarto, mas quando ela pediu para Rain dormir na mesma cama que ela, ele gritou que nunca faria isso. Enquanto ele dormia à noite, Kanai continuava olhando para Rain, percebendo o quão grande homem ele era, e que por toda a dor que ele havia experimentado, ela queria ser a pessoa que curasse suas feridas. Uma semana depois que eles estiveram juntos, Ruby lhes contou que havia um monstro gigante guardando a ponte Stride. Então, como estava destruindo todo o comércio deles, ela perguntou se ele seria capaz de derrotar a besta, dizendo que a recompensa era de 5 peças de ouro, e o ganancioso Rain aceitou a missão imediatamente. Quando chegaram à ponte, Kanai pensou que essa ponte era definitivamente maior do que o milímetro de Rain. E quando ela se perguntou como era o monstro, um dragão gigante apareceu no céu, descendo para o chão. Quando a poeira baixou, um cabelo ruivo ardente apareceu de dentro, dizendo a ele que seu nome era Tanya, uma das segundas maiores espécies supremas, os dragonoides. Ela continuou dizendo que procurava por um oponente forte o tempo todo, então ofereceu-se para enfrentá-los juntos. No entanto, Kanai lembrou-lhe de que ela também era uma espécie suprema, e assim que a partida começou, ela correu em direção a Rain com toda a sua velocidade, mas ele bloqueou seu golpe por um tris. A força dele a surpreendeu, já que a maioria dos aventureiros já havia sido eliminado por aquele único golpe, então ela decidiu aplicar-lhe o segundo teste, soprando uma chama de sua boca que eles quase evitaram. Mesmo assim, a cauda de Kanai foi queimada, então ela ficou furiosa e correu em direção a Tanya, mas antes de se aproximar, ela se abaixou e tentou chutá-la para longe, mas Tanya evitou seu ataque e começou a lançar seus próprios ataques. Enquanto Rain olhava, ele sentiu que seria trapaça intervir, e saltou para atacá-la enquanto ela estava distraída, mas Tanya conseguiu segurá-los, girando-os até lançá-los para o céu. Percebendo que eles não conseguiam se mover no ar, Tanya preparou seu golpe final e lançou sua respiração de fogo em direção a eles. Mas depois que a névoa se dissipou, ela viu que de alguma forma tinham sobrevivido ao ataque dela, porque no último momento eles saltaram dos pés um do outro para escapar do fogo, e Tanya os parabenizou por serem os primeiros aventureiros a durarem tanto tempo. Esse era o poder de um dragão, percebeu Rain. Então ele pediu a Kanai para ganhar-lhe 3 minutos para executar seu plano, dizendo que estava confiante de que venceriam. Depois de fugir, Kanai saltou em direção a Tanya para lutar contra ela, mas Tanya evitou seus golpes. E quando Kanai lançou dezenas de golpes por segundo, Tanya tinha certeza de que ela ficaria sem resistência em breve. No entanto, Kanai disse que estava confiante de que o plano secreto de Rain daria certo, e ele percebeu que o idiota estava prestes a expor todo o plano deles. Mesmo assim, ele tentou se concentrar mais uma vez, pois havia sentido uma presença fraca durante a batalha, e localizou o pássaro que estava voando por aí. Então, depois que ele a domesticou, pediu para o pássaro trazer seus amigos. Depois de alguns minutos de Kanai e Tanya se enfrentando, Rain disse a Kanai para deixar o resto com ele, e invocou um enxame de pássaros para começar a bicá-la. Seus ataques não conseguiram ferir Tanya, então ela os afastou todos, dizendo que um ataque inútil como aquele nunca machucaria um dragão. Mas então, ela começou a ficar tonta e caiu de joelhos, percebendo que estava paralisada. Quando o pássaro pousou em seu braço, ele disse a ela que os pássaros eram da espécie Pedo, e liberaram uma grande dose de veneno que era suficiente para paralisar até mesmo os dragões. Após Kanai abraçar Rain para comemorar a vitória, Rain pediu a Tanya para ir com eles. Mas quando ela pensou que ele ia vendê-la, ele disse que só queria conversar com ela. No entanto, ela se perguntou por que ele só queria conversar, já que ele poderia fazer qualquer coisa com ela naquele momento, e achou que ele era a pessoa mais estranha que já conhecera. Então Kanai começou a fazer cócegas nela, até que ela concordasse em ir junto. Dentro da guilda dos aventureiros, Ruby ficou chocada que um aventureiro patético como ele foi capaz de destruir o cão de guarda da ponte. E quando ela se perguntou se a garota era um dragão, Rain disse a ela que era apenas uma garota esquisita de cosplay. No entanto, Tanya o afastou e disse que era a Rainha dos Céus. Mas antes que pudesse terminar, Rain empurrou algo em sua boca e começou a sair do guilda. Enquanto caminhavam, Rain a alertou de que a cidade entraria em pânico se descobrissem sua identidade. Mas ela começou a mostrar seus poderes e a contar para as crianças que na verdade era um dragão. Fora da cidade, Tanya pediu desculpas por ter revelado seu segredo a todos. Então Rain suspirou, dizendo a ela que deveria se afastar o máximo possível desta cidade. No entanto, em vez de procurar outro lugar para treinar, Tanya disse que preferia ficar com eles para seu treinamento e abraçou Rain, dizendo que gosta dele pela forma como a protegeu na cidade.
Quando Kanade começou a gritar com Tanya para sair de cima do mestre dela, ela se perguntou se estava com ciúmes, dizendo que ninguém gosta de garotas que não sabem compartilhar. Naquele momento, ele se perguntou se Kanade ficaria bem com ele se juntando à festa dela. Assim, embora estivesse relutante, Kanade aceitou. Após obter a aprovação dela, ela disse a Rain para formar um contrato com ela também. Mas enquanto ele se preparava, nunca pensou que seria possível dominar duas espécies supremas. Enquanto mordia o dedo, o círculo mágico se manifestou e Rain começou a formar seu vínculo com ela. As fitas de selamento começaram a envolvê-la, e depois que ela concordou em se tornar sua serva, o símbolo de dominação apareceu na mão dela. Kanade disse a ela para olhar para a própria mão, e ela viu o círculo mágico, pensando que era reconfortante estar sempre conectada a Rain. No entanto, Rain agradeceu a sua mão, porque todas aquelas noites solitárias que ele passou com ela, finalmente estavam valendo a pena. Tanya segurou seu rosto, perguntando por que ele estava com cara de infeliz, dizendo que estava ansiosa para ser sua serva. Naquela mesma noite, o grupo do herói havia desperdiçado uma semana na floresta, e todos perceberam como suas vidas eram terríveis sem Rain para fazer todo o trabalho pesado. Nesse momento, Arius percebeu que deveria trazer Rain de volta. Afinal, ele era um idiota bondoso e ingênuo. Então, depois de usá-lo para limpar a floresta perdida, Arius planejava abandoná-lo novamente. Enquanto isso, as duas garotas começaram a brigar sobre quem comeria a carne de Rain enquanto ele dormia. Então Tanya chamou-a de tábua chata, e Kanade chamou-a de gigantesca e Yuya, gorda nojenta. Na manhã seguinte, começaram seu primeiro trabalho na floresta, onde tinham que localizar e exterminar todos os slimes. Porque apesar de serem apenas monstros de classe F, eles eram capazes de se espalhar rapidamente e destruir, e Kanade as odiava, porque sempre a deixavam molhada. No entanto, Tanya prometeu lidar com eles por ela, e Rain ficou feliz que eles já estavam se dando bem. Depois de algumas horas sem encontrar o slime, Rain decidiu olhar de cima, e quando ele encontrou um pássaro, ele ativou sua magia para se assimilar a ela. Depois de um tempo, sua consciência saiu do corpo e caiu sobre a imensa... Mas Rain acenou para eles do corpo do pássaro, dizendo que transferiu sua consciência para o pássaro. Kanade se perguntou quando ele deixaria de ser tão poderoso, mas Tanya percebeu que poderia aproveitar seu corpo inconsciente. Quando ele perguntou o que iam fazer com ele, gritaram para ele ir embora já, e se perguntaram quando suas habilidades se tornaram tão exageradas. Depois de alguns minutos, Rain os levou ao esconderijo dos slimes. Mas antes que Kanade pudesse esmagá-los, Tanya perguntou a ele se ele era capaz de usar magia. No entanto, Rain revelou que ele nunca foi capaz de fazer nada além de acender uma vela. Então, Tanya disse a ele para tentar lançar uma bola de fogo em direção ao slime, e o empurrou a começar já. Ao olhar para sua mão, ele tentou lembrar a estrutura dos círculos mágicos. Swingou uma enorme bola de fogo, destruindo todos os slimes com um único golpe. Isso foi exatamente como Tanya esperava, porque quando ele domesticou Kanade, ele foi capaz de ganhar as habilidades físicas de um espírito de gato. Então, depois que ele domesticou Tanya, ele foi capaz de ganhar os poderes mágicos de um dragão, dando-lhe o segundo maior poder mágico do mundo. Centenas de outros slimes apareceram mais uma vez, então Tanya disse a ele que elas se tornariam seus novos alvos de treinamento, dizendo que ele precisa ficar mais forte, já que ele era o mestre delas. Percebendo que não pode parecer um beta na frente das garotas, Rain pediu a Tanya para ensiná-lo sua magia, e começou a lançar bolas de fogo na slime. O que ele não esperava, no entanto, era quão péssima ela era como professora, mas pelo menos ele conseguiu ficar mais forte enquanto completava a missão. De volta à guilda, Rain recebeu uma grande recompensa por exterminar os slimes, então eles começaram a andar pela cidade comendo a melhor comida. E Rain ficou feliz que Tanya conseguiu manter a boca fechada. Mas enquanto estavam no restaurante, as duas garotas começaram a devorar sua carne, e Tanya empurrou sua enorme salsicha na boca antes de engolir. Depois que ele percebeu que não teria uma chance que durasse mais que 1 minuto, as garotas perguntaram a Rain onde ele aprendeu a ser um domador de feras tão bom, implorando para que ele contasse a história, então Rain começou a revelar seu passado. 10 anos atrás, Rain cresceu em uma vila de domadores de feras e seus pais sempre o ajudavam a aprender a se aproximar dos animais. Mas aqueles tempos não duraram, pois sua aldeia não existia mais. Ao ouvir aquelas palavras, Kanade pediu desculpas por fazê-lo falar sobre algo tão deprimente, dizendo que ela apenas queria saber mais sobre ele. E Tanya disse que nunca o forçariam a reviver aqueles momentos. No entanto, Rain sabia que eles estavam perguntando por que se importavam com ele. Então ele continuou a revelar o que aconteceu. Quando ele tinha 12 anos, seus pais o deixaram para domesticar feras sozinho. Mas quando a noite chegou, ele viu uma coluna de fogo vindo de sua aldeia. Então ele começou a correr. E quando chegou, viu que toda a sua aldeia tinha sido queimada e que sua família tinha sido mortos, deixando-o como o único sobrevivente. Os aventureiros o acolheram e começaram a usá-lo como escravo para ganhar seu sustento. E após alguns anos, o herói Arius o convidou para se juntar ao grupo deles. Então Rain concordou sem hesitar.
Afinal, ele pensou que sua vida melhoraria, mas isso não podia estar mais longe da verdade. Ele se tornou apenas o carregador de bagagens deles e nunca dormia para garantir que estivessem seguros, percebendo eventualmente que estava sendo usado. Depois de contar sua história, ele pediu desculpas por quão triste era sua história patética, mas Kanade segurou suas mãos, dizendo a ele que finalmente entendeu porque ele sempre arriscava sua vida para salvar os outros. Era porque ele realmente queria ajudar as pessoas e salvá-las da tristeza que passou, dizendo que ele não era patético de forma alguma. Tanya segurou sua mão, dizendo que ele é bom demais para o próprio bem, mas achou esse aspecto dele encantador, e que ela estava feliz que ele fosse seu mestre. Ouvir aquelas palavras fez Rain perceber que toda a sua dor não foi em vão, mas Tanya jurou que queimaria todos eles pelo quão horríveis eram. Junto com ela, Kanade disse que o grupo do herói era quem era inútil, e disse a Tanya que ela era mais simpática do que esperava para uma gorda com canhões enormes. Enquanto todos riram, Rain desejou que eles ficassem juntos pelo resto de tempo. Na manhã seguinte, eles partiram para derrotar um grupo de orcs nas montanhas, e Tanya queimou todos eles com um único sopro. Mas Rain disse para eles não baixarem a guarda ainda. No entanto, Tanya estava confiante de que derrotaria todos eles sem problema, e depois que Kanade esmagou um deles com uma pedra, outro Goblin tentou correr em direção a Tanya, mas ela o eliminou com o rabo. Por trás, ela percebeu que esqueceu de um deles, e quando estava prestes a queimá-lo, ele segurou a perna dela e a levou ao chão, mas ela conseguiu queimar o rosto dele. No entanto, outro Goblin apareceu por trás, então Rain levou a faca ao braço dele, e Kanade chutou o Goblin para longe, eliminando-o da existência. Tanya estava preocupada com o sangramento dele, mas Rain lembrou-a de que podia se curar, e começou a reparar o ferimento até que ele desaparecesse. Mesmo assim, Tanya não podia acreditar que ela arriscou a vida dele, e enquanto começavam a voltar para o Guilda, ela continuou olhando chocada. Depois de receber sua recompensa do Guilda, ele se perguntou para onde Tanya havia ido. Então Kanade revelou que ela parecia um pouco... Sozinho na ponte, ela percebeu que Rain só estava preocupado com ela, mas por causa de sua arrogância e poder, ela colocou a vida dele em risco e se perguntou como conseguiria encará-lo novamente. Nesse momento, Rain apareceu, perguntando por que ela estava triste, então ela pediu desculpas por não levar seu... aviso, porque embora dessa vez tenha sido apenas um pequeno ferimento, ela estava assustada com a possibilidade de colocar a vida dele em perigo. Mas Rain acariciou sua cabeça, dizendo que estava apenas feliz por ela estar segura e que ela deveria ser mais cuidadosa da próxima vez. Tempo. Kanade também veio abraçar Tanya, dizendo que estava feliz que ela estava bem. E dentro da pousada, Rain implorou a senhora por outro quarto, dizendo que não aguentava mais toda a tortura que seu corpo estava passando toda noite. Enquanto ele dormia no chão duro, Tanya percebeu como ele as deixava dormir na cama, embora fosse ele quem estivesse pagando pela... quarto e se perguntou por que não conseguia parar de pensar em Rain e como havia um calor em seu coração. Ela pensou que seus sentimentos por Rain estavam se tornando perigosos, mas mentiu para si mesma dizendo que não estava apaixonada, dizendo a ele que não era uma garota fácil de conquistar. Antes de dormir, ela o cobriu e desejou-lhe bons sonhos. No dia seguinte, na floresta, Tanya pensou que Rain poderia se beneficiar comprando uma arma, e enquanto Kanade estava animada para que seu mestre ficasse mais forte, Rain ficou paralisado. Diante de seus olhos, o grupo de heróis apareceu, e Arius disse a Rain que faz tempo que não se veem. No entanto, Rain decidiu ignorá-los e continuar a se afastar, mas Arius ficou triste porque Rain estava tratando tão friamente seus antigos camaradas. Depois que Tanya perguntou se eles eram o grupo do herói, Arius percebeu que estava diante de um espírito de gato e um dragonoide, e achou impossível que um cara inútil como Rain pudesse domá-los. Então ele pensou que Rain era seu servo, mas Kanade gritou que Rain era seu mestre, e Rain perguntou-lhes por que queriam conversar, então Arius revelou que investigar a Floresta Perdida era mais difícil do que ele esperado. Quanto mais tempo alguém gastava procurando o destino, mais distante ele se tornava, então ele queria pedir a ajuda de Rain para explorar a floresta e voltar a ser o carregador deles. Os outros disseram a Rain que ele deveria estar grato por ter outra oportunidade, mas Rain disse para eles pedirem a outra pessoa. Mas antes de ele sair, Mina revelou que eles estavam procurando uma relíquia nobre, porque sem isso as forças do Rei Demônio seriam capazes de destruir todas as suas cidades, e ao perceber que seu passado estava prestes a se repetir, novamente, Rain relutantemente concordou em se juntar a eles. Arius disse que um perdedor inútil como ele deveria ter concordado desde o começo, e todos começaram a zombar dele. Mas Tanya e Kanade disseram para esperarem, dizendo que antes de Rain poder se juntar a eles precisavam pedir desculpas a ele. Ela disse que demitir um homem só para depois pedir um favor merecia algo melhor do que um pedido de desculpas de um youtuber, e mandou que se ajoelhassem. E se não fossem obedecer às suas ordens, ela os queimaria a todos, mas não queria desapontar seu mestre, então estava disposta a poupá-los. A ideia de se ajoelhar aos pés de Rain fez o herói gritar, e todos eles rejeitaram a ideia de ter feito algo errado com ele. Quando Arius foi pegar Rain, disse para ele manter seus bichos em uma coleira mais apertada, chamando-os de nojentos, imundos.
Animais, porque mesmo sendo bonitos, ainda não passavam de bestas sem valor. That's what I'm talking about! That's why he's everything! That's why he's the GOAT! A GOAT! O choque de ser derrotado por Rain começou a atingir Arius, e Rain disse-lhe que o derrotaria ainda mais se ele faltasse ao respeito aos seus camaradas. Então, para essas palavras, Arius disse que lhe daria uma chance de cumprir o que disse, e desafiou-os para um duelo. Depois que Rain aceitou, todos começaram a se enfrentar, e Kanade foi emparelhada contra Agathe, dizendo que ia derrubá-lo de joelhos e obrigá-lo a se desculpar. Mas Agathe disse que nunca pediria desculpas a um homem inútil como ele. Então Kanade correu em sua direção e quase quebrou sua espada com o pé. Mas começou a lançar uma enxurrada de golpes contra o homem, cada um tão forte quanto um martelo. Enquanto ele tentava cortá-la, Kanade desviou, e Agathe ativou sua técnica secreta de fogo infernal para tentar cortá-la. Mas ela o afastou com um chute, dizendo que homens que carregam espadas grandes e tentam parecer com Johnny Sins geralmente estão compensando algo. Isso não é ridículo dizer isso. Essas palavras incomodaram Vald, então ele jurou liberar todos os seus poderes, mas Kanade pensou que ele era fraco, e disse que estava usando apenas metade de seu poder, mas disse a ele que não era nada pessoal se ele se machucasse. Quando ele percebeu que ela nem estava tentando, o homem começou a tremer e se perguntou por que alguém tão forte seguiria Rain. Num instante, ela desapareceu em sua direção, dizendo que Rain era mais forte do que eles poderiam imaginar, e o chutou no rosto, fazendo-o desmaiar e quebrando a árvore atrás dele. Com o quão mal ele estava inconsciente, ela se perguntou se exagerou, mas achou que era justo um homem como ele ter sua alma sugada. Do outro lado do campo, Tanya enfrentou Lin e Mina, e ambos começaram a ativar suas rajadas mágicas contra Tanya. Mas com um único estalo de dedo, ela neutralizou ambos os ataques, dizendo que o poder deles era tão pequeno quanto os seus peitos. Ambos perceberam que estavam exaustos, e então decidiram lançar seus feitiços mágicos supremos. Mas Tanya estalou os dedos mais uma vez, cancelando seus ataques. Esta era uma das artes ocultas, cancelador de material, e é capaz de destruir os fundamentos de um golpe mágico e eliminar seus efeitos, dizendo que eles não tinham chance de derrotá-la. Ambas começaram a lançar todos os seus ataques mágicos, mas Tanya continuava estalando os dedos enquanto desgastava sua energia. E quando Mina disse a ela que deveria se curvar perante os deuses, Tanya respondeu que Rain era seu mestre e poderia controlar milhares de Isrenia, e pode até mesmo domar os deuses um dia. No entanto, Lin e Mina decidiram colocar toda a sua energia em seu ataque final, mas Tanya estalou na cara deles uma vez, novamente dizendo a eles que não terão a oportunidade de zombar de seu mestre sem uma consequência. Debaixo de seus pés, ela começou a lançar magia de nível lendário, dizendo que fará os céus esmagarem suas almas. O céu começou a ficar vermelho, e de cima eles viram centenas de sigilos materializados. Enquanto Tanya entoava seu feitiço final e lhes dizia para aceitá-lo, perceberam que estavam prestes a morrer. Então começaram a se desculpar e imploraram por perdão. Joe, that one there was a violation. Personally, I wouldn't. Embora ela quisesse realmente queimá-los, ela nunca gostaria de irritar seu mestre. Do outro lado do campo, Arius disse que foi um ato tolo dele bater no herói. Mas antes que ele pudesse terminar sua frase, Rain correu para acertar sua boca inútil, dizendo que não queria ouvir suas besteiras. No entanto, Arius desembainhou sua espada e começou a desferir uma saraivada de golpes que Rain mal conseguiu evitar. Embora fosse o herói, ele se perguntava por que seus poderes mal se comparavam à força que Tanya tinha em seu duelo. Então ele agarrou seu braço, perguntando-lhe se era só isso que ele tinha, e deu-lhe um soco no estômago para derrubá-lo, antes que ele pudesse se perguntar por que Rain era assim. Ele quebrou uma pedra com um único ataque, mas Arius continuou tentando derrubá-lo. No entanto, Rain revelou que este era o poder do domador de feras que ele zombou, porque ao longo de sua vida, ele foi capaz de estudar a maneira como as feras se moviam para domesticá-las. Então, toda essa dedicação permitiu que ele entendesse o estilo de espada dele, e com a força de espírito de gato, Rain disse que nunca houve uma chance de ele ganhar. No entanto, Arius lançou uma rajada de relâmpago em direção a Rain, dizendo que ele também possuía a magia única dos heróis, mas enquanto lançava seu Gigavolt em direção a bola de fogo de Rain anulou seu ataque final com a força de Tanya. Mesmo assim, o herói sabia que esse era o único feitiço de Rain, então ele começou a ativar todas as suas outras formas de magia para atacar Rain. Mas ele conseguiu continuar a desviar de todos eles. No entanto, Rain ainda não tinha usado seus próprios poderes, então quando Arius começou a correr em sua direção, ele ficou congelado no espaço e se perguntou por que seu corpo estava paralisado. Depois de cair, Rain lembrou-lhe que ele era capaz de domesticar insetos, porque enquanto eles lutavam, ele conseguiu localizar e domesticar um inseto usando telecinese, dizendo que ele está sendo
derrotado. Mesmo assim, não era nada comparado ao aplauso que Rain estava prestes a dar pela forma como Arius desrespeitou suas garotas. Então, após relembrar todo o abuso da equipe do herói com ele, Rain preparou seu punho e lançou seu ataque contra ele. Quando a poeira baixou, Rain revelou que ele tinha intencionalmente errado porque um impacto direto teria acabado com sua vida naquele momento. Logo em seguida, Tanya e Kanade voltaram correndo e abraçaram Rain depois que todos eles venceram. Algumas horas depois, eles começaram a explorar a Floresta Perdida, mas Tanya perguntou a Rain se ela poderia simplesmente incendiar o lugar inteiro. No entanto, Rain disse a ela que ficariam bem e começou a esfregar suas cabeças, dizendo que estava feliz por como eles o protegeram. Mas ele ainda queria ajudar Areus a conseguir o escudo sagrado para salvar o mundo. Eventualmente, ele encontrou um pássaro para assimilar e começou a voar para encontrar o centro das florestas. Embora o caminho estivesse escondido, ele conseguiu encontrar as direções necessárias, e por horas começaram a caminhar em direção ao local, mas perceberam que estavam andando em círculos o tempo todo. Ainda assim, Rain achava que não era possível, já que estavam andando em linha reta por horas. Então Tanya percebeu que havia algo estranho na floresta, e ativou sua busca por materiais. O círculo mágico emanava orbes de energia para guiá-los, e eles encontraram uma árvore que emitia magia ilusória para confundi-los. E a floresta continuou mudando para mantê-los longe do centro. Quando Kanade tentou socar a árvore por tê-la enganado, uma voz emanou da árvore dizendo para ela sair desse lugar. De dentro apareceu uma fada, uma espécie rara que não era vista há 200 anos, e possuía poderes mágicos maiores que até mesmo os dragões. Quando Rain tentou se apresentar, ela disse para ele afastar seu rosto feio, e enquanto ele continuava tentando falar, ela o chamou de nojento. E prometeu matá-lo se eles não fossem embora. Depois de um tempo correndo, Tanya se perguntou por que ela tinha sido hostil contra eles, mas Rain achou que havia uma razão pela qual ela estava protegendo o escudo da verdade escondido dentro. Então ele queria tentar falar com ela mais uma vez. Quando eles voltaram, ele disse a ela que só queria o escudo para proteger todos dos demônios. Mas depois que ela o alertou que começaria a atacar, Rain disse que aceitaria o ataque dela de bom grado se isso significasse ganhar sua confiança. Quando ela convocou suas flechas mágicas, Rain segurou as garotas, sabendo que arriscar sua vida pelos outros é a melhor maneira de ganhar sua confiança. Naquele momento, a fada disparou suas flechas ilusórias em sua direção e ficou chocada por ele não fugir. Embora ela não entendesse por que um humano agiria assim, já que humanos haviam incendiado sua aldeia e matado seu povo no passado, Rain jurou que não era um desses tipos e desejava que ela confiasse nele. No entanto, ela disse que ele estava tentando enganá-la e disparou suas flechas mais uma vez. Mas no último momento, Tanya e Kanade a impediram de atacar seu mestre. Elas tentaram dizer à fada que Rain as havia salvado quando todos queriam usá-las, e o espírito achou estranho duas espécies supremas se importarem com um humano como... Então, quando ela estendeu o braço, perguntou-lhe o nome e se apresentou como Sora, dizendo que estava disposta a ouvi-lo. Depois de explicar tudo, a fada revelou que não poderia dar a eles o escudo, porque era a única maneira de seu povo permanecer invisível aos humanos. No entanto, ela decidiu trazê-lo de volta mesmo assim, dizendo que não gostaria que os humanos fossem mortos pelo demônio, Rei, e que as fadas tinham prometido ao herói anterior guardar seu escudo até que o Rei Demônio renascesse. Enquanto eles se afastavam, Rain percebeu que a garota estava chateada e se virou, perguntando se havia algo lhe incomodando, e se ele... Quando ela tentou contar a verdade para ele, ela percebeu que poderia colocá-los em perigo, mas Rain disse que mesmo se fosse perigoso, ele ainda queria ajudá-la. Tanya contou que esse era o tipo de homem que Rain era, e Kanade disse que eles eram mais fortes do que pareciam, então todos queriam ajudá-la. Por causa dessas palavras, a fada revelou que tinha uma irmã gêmea mais nova chamada Runa, que sempre protegia a aldeia das fadas com eles. Mas um dia tiveram que deixar a barreira, e quando o fizeram, um monstro gigante apareceu diante deles, mas os ataques deles foram fracos demais para deter o demônio e ele conseguiu capturar a irmã dela. E quando Sora correu para pedir aos outros que salvassem sua irmã, o líder deles a culpou por estar dizendo que ninguém arriscaria suas vidas por sua irmã inútil. Essas palavras esmagaram a fada, pois ela nunca quis perder sua irmã. Mas Rain enxugou suas lágrimas, dizendo a ela que ela não precisa suportar sua dor sozinha e prometeu que salvaria a irmã dela. Ela o abraçou, finalmente liberando as lágrimas que estava escondendo. Pouco depois, Rain conseguiu localizar o Cavaleiro das Sombras junto com o corpo preso de Runa, e começou a contagem regressiva para o ataque. Assim que avançaram, Rain lançou seu ataque de bola de fogo, e embora fosse ineficaz, Kanade lançou-se de cima para chutá-lo enquanto ele estava distraído, e Rain deu um soco no estômago dele. O Cavaleiro se perguntou se ele era o herói, mas Rain disse que isso era um insulto nojento, dizendo que ele estava aqui para salvar a fada. Percebendo que não conseguiria derrotá-los, o Cavaleiro estendeu sua espada em direção a Runa, mas Tanya conseguiu bloquear seu ataque. Depois de voar para longe, Kanade e Rain começaram a atacar o Cavaleiro juntos, mas ele ficou chocado com o fato de o Cavaleiro ainda estar de pé.
Então ele começou a girar para criar um tornado, mas Rain disse a Kanade que tinha uma ideia para derrotá-lo. Com um círculo mágico se formando, Rain começou a procurar insetos na floresta e encontrou um ninho de abelhas que começou a domesticar. Embora o veneno pudesse não ter afetado ele, sabia que isso lhe daria tempo ao distraí-lo. Com o feitiço ativado, ela correu em direção ao cavaleiro e deu um soco no estômago dele, criando um buraco no peito e erradicando-o da existência. Depois que ele se foi, Kanade se perguntou o que era aquela energia quente que ele derramou dentro dela. Então, para mostrar o que era, Rain disse que poderia derramar sua energia quente dentro dela novamente à noite. De volta à floresta, as irmãs gêmeas começaram a se abraçar e Runa perguntou a Sora quem era esse novo homem, dizendo que o deixaria amarrá-la e fazer o que ele quisesse para... Depois de brigarem, Sora revelou que não poderiam mais viver nesta vila, especialmente porque toda a vila a abandonou. No entanto, ela estava preocupada com outros demônios os atacando na floresta. Então Kanade perguntou se eles gostariam de se juntar ao grupo deles. Sora disse que ele já tinha salvado a irmã dela e Runa adorou a ideia de sentir como era forte o corpo dele. Então ela perguntou se eles aceitariam e pediu que ele formasse um contrato com eles. Ao perceber que ninguém jamais domou uma fada na história do mundo, Tanya disse que sabia que seu mestre não desiste, então ele decidiu aceitar o desafio. Diante da árvore, ele pegou sua luva e mordeu o dedo, imaginando que tipo de magia ele poderia usar para... Depois de analisar todas as 1000 formas de magia, ele levantou o braço e começou o ritual de domesticação, envolvendo ambos com as fitas de selamento, e sua energia mágica fluía de sua mão para a deles, selando o pacto. Ambos viram os padrões na mão dele, mas a energia de Rain estava completamente esgotada, e ele quase caiu no chão antes que as garotas o pegassem, dizendo que sempre protegeriam seu mestre. De volta à mansão do herói, as garotas se perguntaram por que precisavam se esconder, mas Rain entregou a elas o escudo da verdade, e Arius se perguntou como ele conseguiu encontrar o escudo em 2 dias, então o acusou de trazer uma falsificação. Na mesa, Mina começou a avaliar o escudo, percebendo que não era falso. Antes de sair, Arius se perguntou quem eram aquelas 2 garotas, mas Rain disse que não era da conta deles. Esperando esconder que ele conseguiu domesticar fadas. Ao se afastar com suas 20 moedas de ouro, Agathe perguntou-lhe se queria juntar-se ao grupo deles, especialmente porque estavam lutando para fazer qualquer coisa sem ele. Todos concordaram com o convite e Agathe prometeu pagar-lhe melhor e tratá-lo melhor, mas Ren sabia que nenhum deles havia mudado. Então Kanade disse-lhe para ignorar o feio Johnny Sins e partir com eles. Por causa disso, Rain disse-lhe para enfiar a oferta onde quisesse, percebendo que a única coisa que queria nesta vida eram pessoas que se importassem com ele, e ele já as tinha encontrado. O resto do grupo achou que ele era um idiota por negar ser parte do grupo do herói, mas depois que eles se foram, Arius não conseguia esquecer a humilhação que Rain o fez passar, então ele prometeu que ele iria. Dentro da floresta, as fadas se perguntavam o que tornava o herói diferente. Então Rain explicou que os deuses abençoaram o herói com seu sangue, dando-lhe a habilidade de limite e permitindo-lhe derrotar o Rei Demônio. Esse poder especial permite que o herói se torne mais forte sem limites, mas as garotas se perguntavam se Rain possuía um poder semelhante. Afinal, ele conseguiu tomar a força física de Kanade, os poderes mágicos de Tonya, e agora ele era capaz de usar a magia das fadas. Então Kanade se perguntou se ele seria capaz de continuar domando espécies supremas até conseguir derrotar o Rei Demônio. Ouvir essas palavras chocou Rain. Afinal, ele viveu toda a sua vida como nada além de um escravo, então nunca pensou que teria pessoas que acreditassem nele. Assim, para protegê-los, Rain prometeu derrotar o Rei Demônio se pudesse, mas pensou que ainda não era forte o suficiente. No entanto, as meninas prometeram apoiá-lo quando chegasse a hora, e Kanade lembrou-lhe que sempre estarão ao seu lado. Na manhã seguinte, Rain percebeu que seu quarto estava ficando lotado, e desejou que o outro quarto abrisse, porque ele era um covarde sem espinha. Quem simplesmente não conseguia dar uns tapas de leve nelas, se apresentando a ele. Mais tarde naquele dia, as gêmeas gostosas se agarraram aos braços dele enquanto viajavam para o ferreiro, e quando chegaram lá, pensaram que a cara feia do anão estava os intimidando. No entanto, Runa encontrou um chicote e imaginou Rain dominando-os de mais maneiras do que... Mas quando Sora começou a bater nela, Rain encontrou uma adaga que ele queria comprar. No entanto, ele percebeu que havia algo errado com os materiais que foram usados, e foi então que um idiota feio pediu ao anão a melhor espada da loja antes de deixar todo o seu dinheiro na mesa. Quando o anão pegou a melhor espada que tinha atrás do balcão, Rain ficou zangado. E embora o aventureiro achasse que era uma espada poderosa antes de sair, Rain se perguntou se aquele pedaço de lixo era a melhor espada que o anão poderia criar. Afinal, todas as espadas na loja pareciam poderosas na exposição, mas usavam alguns dos materiais mais fracos em seu núcleo. Quando ele perguntou ao anão se ele estava escondendo algo, o anão sorriu, dizendo que Rain tinha um olho incrível, pois todas as suas armas não eram nada além de pedaços de metal que ele forjou em seu tempo livre.
No entanto, ele prosseguiu mostrando a eles as verdadeiras espadas nas quais colocou sua alma, dizendo que hoje em dia todos os aventureiros acreditam que comprar uma espada cara os tornará poderosos. Então, quando se cansam de sua espada, jogam-nas fora como se fossem sem valor. E para Donovan, cada espada que ele criava era como um filho, então ele desejava apenas dar as que ele considerava a quem valorizaria sua espada. No entanto, o anão pensou que apenas um homem tão atencioso como Rain seria capaz de perceber as diferenças entre suas espadas, então prometeu fazer-lhe uma arma personalizada. Mas havia um problema, e o anão revelou que não tinha material para fazê-los, destruindo os sonhos de Rain de conseguir uma adaga pequena como sua pequena persuasão. Algumas horas depois, todos foram ao guilda dos aventureiros que estava lotada, mas quando Kanade perguntou a Ruby por que havia mais pessoas que o normal, ela revelou que o herói estava procurando membros de apoio para recrutar para sua equipe. Ambas as garotas perceberam como Rain parecia chateado, mas ele deu um tapinha na cabeça delas, dizendo que ficaria bem. Nesse momento, Ruby notou as gêmeas atrás de Rain e se perguntou se eram amigas dele. Mas Runa disse-lhe que eles na verdade dormem no mesmo quarto à noite. Ouvindo essas palavras, Ruby se perguntou como era possível para um perdedor nojento como ele se tornar um grande muçulmano com 4 esposas. No entanto, Rain tentou dizer-lhe para fazer o seu trabalho inútil já e pediu-lhe para aprovar a busca deles por minério de Mithril. Este era um minério que o anão precisava, pois era um dos elementos mais raros que criaria as melhores armas. Mas embora o anão tivesse uma mina inteira disso, todos os minérios de repente desapareceram. Então Rain se ofereceu para encontrá-lo para ele. Donovan concordou e perguntou quanto ouro ele queria em troca. Mas Rain disse que a única coisa que ele desejava era a arma que ele faria, surpreendendo Donovan. Esta foi a primeira vez que alguém valorizou suas criações mais do que dinheiro, então ele prometeu criar a melhor arma que pudesse. Algumas horas depois, todos começaram a viajar para a mina, mas Sora e Runa estavam cansados demais para continuar avançando. Afinal, eles passaram a vida inteira como fracassados inúteis reclusos que nunca saíram de casa e só assistiam anime. Sim, exatamente como todos vocês fracassados assistindo ao vídeo agora. Você é uma vítima? You're a victim! Ambos estavam cansados demais para continuar, e Kanade achou que estava um dia quente afinal. Mas Rain sabia que havia água por perto, e quando chegaram lá, imploraram a Rain para deixá-los nadar. Quando Rain aceitou, Kanade começou a se despir na frente de... Mas ele saiu de fininho e decidiu deixá-las em paz. No entanto, decidiu domesticar 2 esquilos que avisariam se as meninas estivessem em perigo e decidiu descansar. Cena no lago. Você sabe o que isso significa. Trama, trama e mais trama. Contudo, o rabo de Kanade foi mordido. E os esquilos não estavam lhe dando nenhuma informação, então ele correu para se certificar de que estavam bem, mas viu todas as garotas sem qualquer proteção do enredo. Depois que elas gritaram com ele, Rain se desculpou e jurou fazer qualquer coisa por elas. Mas quando o ouviram dizer essas palavras, pediram para ele continuar sendo como era. Afinal, ele era o melhor líder que poderiam querer. Mas pediram para ele se despir e nadar com elas sem qualquer proteção do enredo. それはやめとく。復権派の仲間にダイナにクルーガー。 Algumas horas depois, eles finalmente chegaram à caverna de Mithril. Mas Rain disse às meninas para ficarem escondidas, porque a única maneira de uma quantia tão grande de Mithril desaparecer era se houvesse pessoas roubando-o. De cima, Rain notou uma águia que começou a alertar os bandidos. E quando eles saíram, Rain disse às meninas para se certificarem de que eles ainda estivessem vivos, para que ele pudesse interrogá-los. No entanto, as vadias os deixaram inconscientes e Rain percebeu que não podia obter informações deles. Mas Sora disse que eles seriam capazes de espiar suas memórias para aprender sobre o que realmente aconteceu. Ao se ajoelharem, as meninas ativaram sua habilidade de busca de memória, e dentro da mente do bandido viram que havia todo um grupo deles roubando os minérios. Mas as garotas se perguntaram se eram úteis para ele. Então Rain disse que sim, e elas imploraram para que ele fizesse cafuné nelas, assim como fazia com Tania e Kanade. Então Rain começou a acariciá-las na cabeça, e as duas garotas se perguntaram o que mais aquelas mãos poderiam fazer. Depois de acariciá-los, Rain disse que havia algo estranho nos movimentos dos pássaros porque provavelmente estavam sendo controlados por outro domador de feras. Dentro da caverna, o grupo de bandidos se perguntou o que aconteceu com seus camaradas, mas o domador de feras revelou que todos foram derrotados, então eles precisavam se esconder antes de serem capturados e emboscá-los quando menos esperavam. Enquanto Rain caminhava pela caverna com as meninas, uma enorme bola de fogo apareceu, mas as gêmeas correram para desviar o golpe. Os magos tentaram lançar outro ataque, mas as garotas queriam mais carinho na cabeça, então prenderam os magos e eliminaram sua capacidade de lançar magia. Os 2 arqueiros tentaram derrubá-los com flechas, mas Tanya os queimou enquanto Kanade nocauteou um deles junto com ela. Uma vez amarrados, Rain enfrentou o domador de bestas e disse-lhe para abandonar sua vida de... No entanto, o bandido tentou correr em direção a Rain, mas ele desviou seu tiro e o derrubou com um único soco. Mesmo assim, o bandido ativou sua invocação mais poderosa, e do outro lado da caverna, um Behemoth apareceu para esmagar Rain.
Todos perceberam que era um monstro de classe B, e Rain sabia que apenas os domadores de bestas mais fortes podiam controlá-los. Mas o bandido revelou que o estava treinando desde jovem e o soltou contra eles. Imediatamente, Ren desviou do primeiro ataque, mas a caverna começou a desmoronar enquanto Ren continuava a esquivar dos golpes. Com um único olhar, ele sinalizou para Kanade ajudar os bandidos a escaparem. Assim que as meninas levaram os bandidos para fora da caverna, Kanade quis voltar para dentro, então Tanya prometeu vigiá-los enquanto ela ajudava. Ao mesmo tempo, Ren estava lutando com todos os destroços caindo, mas antes que o Behemoth o esmagasse, Kanade o levou embora e disse que iria ajudá-lo. Então, Ren disse a ela que iria distrair o Behemoth enquanto ela detinha o Domador, já que o monstro obedeceria a todos os seus comandos. Assim que se levantaram, o Behemoth tentou atacá-los mais uma vez, mas Ren continuou distraindo e se esquivando de todos os seus ataques. No entanto, a caverna continuou desmoronando, então Ren convocou uma bola de fogo para queimar o Behemoth. Nesse momento, Kanade conseguiu conter o Domador de Feras, mas ele ordenou ao Behemoth que continuasse lutando mesmo que fosse morto. Toda a caverna continuava desmoronando, enquanto o gigante lançava mais ataques. E enquanto Ren corria, ele sabia que nunca decepcionaria seu grupo e prometeu liberar todos os seus poderes para confiar neles. Naquele instante, o gigante congelou no espaço e o Domador de Feras não conseguiu mais controlar seu monstro. Quando se perguntou o que aconteceu, o sigilo de domar em seu braço se quebrou, e Ren revelou que usou seus poderes para sobrescrever sua invocação de domar. Porque mesmo que seja impossível sobrescrever o sigilo de domar de alguém, ele sabia que se acreditasse nas palavras dos amigos, ele poderia até destruir as leis do domar. No entanto, o bandido começou a gritar que foi ele quem domou o Behemoth e passou a vida toda treinando-o. Essas palavras começaram a destruir a mente do Behemoth. Então, depois de continuar gritando com ele, o Behemoth começou a correr para mordê-lo. Naquele instante, Ren usou toda a sua mana em um ataque de bola de fogo e matou o Behemoth, vendo o cristal restante assim que a poeira abaixou. Esse foi o problema de domar um monstro, porque o símbolo de domação só podia manter o ódio do monstro por humanos sob controle. Poucos minutos depois, os bandidos confessaram que todos tinham algo em comum, e era que compraram as armas de meia-lua de Donovan. Então, para se vingar dele, decidiram roubar seus minérios de Mithril, e Donovan pensou que, afinal, isso era culpa dele, porque ele tinha sido desonesto tanto com suas armas quanto com seus clientes e percebeu que era um fracasso como artesão. Ren disse que ele era, de fato, um fracasso inútil como ferreiro, mas segurou a mão dele, dizendo-lhe para corrigir suas ações e só fazer as melhores armas até o fim de sua vida. Essas palavras confortaram Donovan, e ele jurou que de agora em diante criaria apenas as melhores armas, começando com a arma pessoal de Ren, e perguntou a ele qual tipo desejava. A única coisa que Ren queria era um punhal com um espaldar, mas sussurrou no ouvido de Donovan uma ideia secreta que tinha para criá-los. Mais tarde naquela noite, o herói continuou reprovando todos os domadores de feras, dizendo a um deles que ele era um perdedor sem valor que só conseguia domar uma única fera, e perguntou ao homem se ele poderia domar uma espécie suprema. No entanto, o homem disse que era impossível para qualquer domador de feras domar uma delas. Após a saída do homem, Mina percebeu que cada uma das pessoas que eles reprovaram eram os domadores de feras mais fortes da nação. Mas todos foram negados porque não podiam se comparar a Ren. E com Ren ausente, ele estava começando a liberar sua raiva em todos eles, e disse a ela para descansar à noite. Mas antes de sair, ela disse a ele para descansar também, já que ele precisava salvar o mundo. Mas ele sabia que ainda não podia salvar o mundo, não até usar o anel demoníaco que estava escondendo para matar Ren. No dia seguinte, Ren estava andando pela cidade com Sora e Runa, enquanto os canhões enormes de Tanya estavam adormecidos. Enquanto caminhavam, sentiram um cheiro delicioso e perguntaram-lhe se podiam experimentar. Então, depois de comprar um pouco, começaram a saborear a salsicha do Ren e acharam que a carne dele era a melhor coisa que já tinham provado. Quando terminaram, perguntaram a Ren sobre a habilidade especial que ele ganhou ao domesticá-los, porque Kanade lhe havia dado uma força poderosa, enquanto Tanya lhe havia dado mana quase ilimitada. Então, quando perguntaram a ele qual habilidade ele havia ganho deles, ele percebeu que não havia ganhado nada. No entanto, Ren os confortou, dizendo que não precisava ganhar nada deles, porque eles eram seus preciosos camaradas que estariam ao seu lado, e isso era tudo que ele desejava. Essas palavras os deixaram felizes e eles queriam devorar mais da salsicha do Ren. Mas enquanto caminhavam para a loja, um homem misterioso lhes disse para parar e pediu os nomes das meninas. No entanto, ambas ficaram intimidadas e tentaram se apresentar. Então o homem começou a rir, dizendo que elas se tornariam suas esposas. As gêmeas acharam ele nojento, mas o homem se apresentou como Edgar, o filho do Senhor do Horizonte. Então elas não tiveram escolha a não ser aceitar suas ordens reais. Quando ele estalou os dedos, seus guardas cercaram Ren, e ele disse para entregar suas garotas. Mas Ren jurou que nunca desistiria dos amigos de quem ele se importava. Depois de pronunciar essas palavras, Edgar mandou seus homens atacá-lo. No entanto, todos foram derrubados por Ren, e os guardas avisaram Edgar que ele não era um homem comum.
Então, Rain disse a ele para desistir, porque nunca entregaria suas garotas. Nesse momento, Edgar ordenou que seus guardas apontassem suas armas para os civis, dizendo que não passam de ferramentas que ele usará para conseguir o que quer. Ao avaliar a situação, Rain percebeu que seria impossível salvar todos eles. Mas as garotas se ofereceram para salvá-los com sua magia. No entanto, Rain sabia que fazer com que revelassem sua magia de fadas poderia torná-las excluídas da cidade. Ele percebeu que havia ganhado uma nova habilidade de lançar vários feitiços de uma vez. Então, ele convocou 30 diferentes selos mágicos e lançou sua bola de fogo para queimar todos os soldados. Esta era a habilidade especial que ele havia ganhado das fadas. E ele ordenou a Edgar para nunca mais mostrar seu rosto inútil novamente. Antes de partir, Edgar jurou que se vingaria. E enquanto seus guardas o perseguiam, as fadas agradeceram por salvá-las. Junto com eles, todas as outras pessoas achavam que ele era mais legal do que o herói. Mas uma velha repugnante lhes disse que deveriam partir agora que estavam seguros e ir para bem longe. À distância, o herói sorriu enquanto apontava seu anel para Rain. Quando voltaram à pousada, Rain ouviu da velha que Edgar estava sequestrando qualquer garota que ele achasse atraente e as torturava dentro de sua mansão. Afinal, ele era o único filho do senhor. Então o senhor silenciava todas as vítimas e as matava se desafiassem suas ordens. Mas quando Tanya ouviu essas palavras, pensou que era hora de queimar toda a mansão dele, dizendo que não permitiria que ele fosse atrás de Sora, e Runa ou qualquer um dos outros moradores novamente. No entanto, Rain sabia que eles precisavam ser cuidadosos, mas queria salvar todos eles. Ainda assim, ele sabia que não passava de um domador de feras. Mas Kanade sabia que Rain não poderia abandonar esta cidade. E Tanya lhe disse que todos sabem como ele pensa. E que ele quer salvar todos que encontra. Então, prometeram que sempre o apoiariam. E Rain ficou feliz por ter os melhores camaradas. Então lhes disse que eles estariam salvando a cidade de seus governantes opressores. Mais tarde naquela noite, o Senhor de Horizon ia sair de férias. Mas assim que ele saiu, Edgar ordenou a seu cavaleiro mais forte que trouxesse a cabeça de Rain para ele, pagando-lhe centenas de moedas de ouro por seus serviços. Assim que ele se foi, lembrou-se da humilhação que Rain o fez passar e tocou o sino para que uma pequena garota fera aparecesse. Mas assim que ela surgiu, ele a agarrou e começou a espancá-la. Mas tudo o que ela podia fazer era desejar que alguém viesse ajudá-la. Na manhã seguinte, Rain foi até a Ordem dos Cavaleiros e tentou relatar o ataque de Edgar a eles no dia anterior. Mas assim que ele pronunciou essas palavras, Gilate apareceu, dizendo que não haverá necessidade dos cavaleiros investigarem isso, e disse que acusar o senhor novamente o levará para a câmara de execução. Alguns minutos depois, enquanto Rain estava andando com Kanade, uma bela cavaleira apareceu do beco, dizendo que queria agradecer por suas ações. A cavaleira se apresentou como Stella, a vice-comandante dos cavaleiros, e disse que ouviu falar sobre como ele derrotou o grupo de bandidos mais perigoso de todos os tempos. Mas precisava da ajuda dele para trazer ordem à sua cidade. Todos os cavaleiros haviam sido corrompidos pelo dinheiro que o senhor lhes deu, e encobriram todos os crimes do senhor, especialmente Gilate, o comandante dos cavaleiros. Então ela sabia que com a ajuda deles, poderia haver uma chance de salvar o país. Mas quando Rain se perguntou se podiam confiar nela, Kanade disse a ele que ela parecia uma garota honesta, então Rain decidiu acreditar nela. No entanto, eles precisavam de um plano para obter evidências de sua corrupção. Assim, nos próximos dias, os cavaleiros se uniram a Rain para executar seus planos, e ele finalmente recebeu as armas de Donovan. Eventualmente, eles chamaram os cavaleiros para chegar a um prédio misterioso. E Stella achou incrível que os cavaleiros caíssem na armadilha deles. O líder ouviu que este armazém continha provas de sua corrupção, então ele sabia que precisavam destruir qualquer vestígio de evidência, e ele disse aos seus cavaleiros para destruírem o alvo assim que o localizassem. Quando entraram no edifício, um dos seus homens foi neutralizado e os portões do armazém foram trancados pelo lado de fora, com os gêmeos congelando-os. Todos os cavaleiros continuaram caindo, e este era o Gauntlet especial que a Rain havia encomendado de... Mas quando ele atirou em Gilate, ele conseguiu cortá-los no último instante e viu que Stella tinha se juntado a Rain. No entanto, ela disse a ele que era tarde demais, pois toda a Ordem dos Cavaleiros foi destruída por Tanya e Kanade, e ela saltou para enfrentá-lo sozinha, antes de chamá-lo de traidor que estava destruindo a cidade. Imediatamente, ele começou a correr para abatê-la, mas jogou sua espada para distraí-la e a socou no chão, dizendo que ele era a justiça deste mundo. No entanto, ela não conseguia esquecer o homem de quem gostava, e avançou em direção a Gilate, cortando-o, e dizendo que nenhum cavaleiro abandonaria seu dever por algum dinheiro. Algumas horas depois, Edgar começou a bater na garota após descobrir que seus cavaleiros corruptos estavam... Mesmo assim, ele sabia que seria capaz de destruir Rain com seus guardas pessoais. Mas o herói apareceu na janela, dizendo a ele que Rain era muito mais poderoso do que ele poderia imaginar e seria capaz de roubar seu estilo de vida. Então ele jogou-lhe um anel, dizendo que este anel poderia ser usado para matar Rain, e continuaria permitindo que ele governasse esta terra da maneira que desejasse. Dentro das memórias da garota, ela lembrou-se do feliz orfanato em que costumava viver, e como todos se importavam com ela.
mas agora ela desejava que alguém viesse salvá-la. Poucos momentos depois, Stella chegou à mansão do Lorde dizendo aos guardas que Edgar estava sob investigação por corrupção. No entanto, os guardas gritaram por reforços, e todo o exército deles apareceu para cercar as garotas e impedir que escapassem. Ao mesmo tempo, Edgar sabia que ninguém poderia romper seu exército, mas as garotas explodiram o portão ao entrar e ele achou que seria interessante torturar espécies ainda mais poderosas. Sob o caos, Rain infiltrou-se na masmorra com as fadas, e Sora ativou sua magia de busca para rastrear o fluxo de mana no prédio. Mas embora ela tenha conseguido encontrar a localização de várias meninas, ela encontrou uma única fonte que estava no mesmo nível de uma espécie suprema. E Rain se perguntou o que uma espécie suprema estava fazendo ali. Então, para descobrir se a fonte era uma inimiga, ele disse às meninas para salvarem os humanos enquanto ele procurava a espécie suprema. Enquanto os guardas continuavam sendo derrotados, Rain conseguiu encontrar a sala de onde a fonte de mana estava vindo. Mas assim que ele abriu a porta, encontrou uma menina pobre atrás das grades da prisão e percebeu que ela era ainda mais forte do que uma espécie suprema, porque ela era na verdade uma semideusa. Depois de curar suas feridas, ele disse a ela que estava lá para ajudá-la e tentou confortá-la perguntando o seu nome. A menina chorou ao dizer que seu nome era Nina e abraçou-o. Naquele instante, ela se lembrou do dia em que foi sequestrada e como seu escudo a impediu de ser ferida por Edgar. No entanto, ele trouxe todos os seus amigos órfãos, ameaçando matá-los se ela não fosse com ele. Então ela implorou para que ele não os machucasse. Mas em troca, ele deu a ela um colar de escrava para usar e começou a espancá-la na frente de seus camaradas, dizendo que ela permitiria que ele obtivesse o poder dos deuses um dia. Esta era a vida miserável que ela estava vivendo. E Rain tentou dizer que ele iria salvá-la, mas ela lhe disse que o colar de escrava era impossível de tirar. No entanto, Rain pediu que ela acreditasse nele, e percebeu que poderia usar seus poderes de domar feras mais uma vez para desfazer os poderes selantes do colar. Mas a reação de quebrar o feitiço começou a eletrocutá-lo, e Nina implorou para ele parar, dizendo que ninguém ficaria triste se ela fosse embora. Porém, a essas palavras, Rain disse que ele ficaria triste, porque mesmo que eles tenham acabado de se conhecer, ele sabia que seria capaz de superar a dor. Afinal, essa não era apenas a sua força agora, mas a força de todas as outras meninas. E usando isso, ele conseguiu quebrar a magia do colar de escravo, libertando Nina pela primeira vez em 3 anos. Do lado de fora do prédio, os cavaleiros continuaram destruindo os guardas de Edgar, enquanto Kanade e Tanya brincavam com eles como se fossem brinquedos. Um dos guardas gritou para os outros usarem os reféns como escudos humanos. Mas do céu, centenas de bolas de fogo queimaram tudo, e Sora e Runa disseram às meninas que haviam resgatado todos os reféns. Agora que todos estavam seguros, as meninas decidiram usar todos os seus poderes, e Edgar percebeu que seus exércitos estavam sendo completamente destruídos, aumentando a maldição em seu anel. Dentro do salão da mansão, as meninas encontraram Rain carregando outra garota e se perguntaram quantos mais bebês ele iria apanhar. No entanto, Kanade achava que seu rabo era fofo e prometeu abraçá-la todos os dias. Mas enquanto continuavam brincando juntos, o senhor da mansão apareceu e se perguntou como eles já haviam chegado tão longe. Nesse momento, Rain conteve o feioso gordo, mas depois que ele caiu no chão, seu filho apareceu, invocando o maldito ceifador de seu anel e matou Rain naquele instante. Tudo isso fazia parte do plano do herói, e ele ficou feliz em ver Rain morrer como o lixo patético que ele era, antes de voar para longe. Dentro da mansão, no entanto, Rain ainda estava vivo, e todas as garotas o abraçaram, perguntando-se como ele ainda estava bem após ser atacado por um efeito de status de morte instantânea. Enquanto elas se perguntavam como isso era possível, Sora decidiu lançar um efeito de status de veneno em e pensou que tinha cumprido sua missão. Todas as garotas se perguntaram o que havia de errado com suas ações sem sentido, então ela revelou que Rain não tinha ganhado apenas um poder ao domar 2 fadas, mas em vez disso tinha ganho 2 habilidades. Uma delas era a capacidade de lançar múltiplos feitiços, enquanto a segunda era a habilidade de anular todos os efeitos de status especiais lançados sobre ele, salvando-o do demônios. Enquanto Edgar olhava com ciúmes para o harém de Rain, ele sabia que desejava que todos morressem, mas os poderes Vis do anel se ativaram e começaram a engoli-lo por dentro. Enquanto se alimentava de sua alma, Rain sabia que já tinha sentido esse poder antes e lançou uma bola de fogo com toda sua mana. Mas o ataque não conseguiu fazer um único arranhão na besta. De dentro, pilhas de fumaça começaram a queimar e uma mão emergiu para o lado de fora. O demônio perguntou se foram eles que o reanimaram, e Rain reconhecia a presença desse demônio. Afinal, era o mesmo demônio que matou seus pais e queimou toda a sua terra natal, deixando-o à deriva por toda a sua vida. Era a mesma besta diante de seus olhos.
e prometeu matá-los da maneira mais cruel possível. No entanto, ele percebeu que havia milhares de outros humanos nas proximidades, então ele voou para longe e começou a se preparar para caçá-los. Assim que chegou à cidade, o demônio começou a explodir todas as suas casas e a incendiar as ruas, mas Kanade o derrubou do céu, e o demônio viu que o grupo de Rain conseguiu alcançá-lo. Enquanto ele os encarava, Rain jurou destruí-lo, e Kanade lançou-se de um prédio para socá-lo em direção a Tanya antes que ela o derrubasse. Enquanto Rain utilizava sua manopla para impedir o demônio de se mover. Embora não tivesse nenhum efeito no demônio, fazia parte do plano deles para distraí-lo, e as fadas lançaram uma explosão massiva para queimar o demônio. Mas quando a poeira baixou, o demônio saiu ileso, percebendo que precisava chamar reforços para equilibrar a luta. Do chão, centenas de servos demoníacos começaram a correr em direção ao grupo de Rain, mas as garotas usaram suas habilidades mágicas para eliminá-los instantaneamente. Embora fossem inúteis, o demônio revelou que pode invocar uma quantidade infinita deles, e lembrou que também era capaz de atacá-los ao mesmo tempo. Enquanto os outros correram para Kanade, Tanya voou para o céu para destruir todos os monstros inúteis, e enquanto tentavam curar Kanade, Tanya usou seu sopro flamejante para conter o ataque do demônio. No entanto, não foi suficiente para deter o demônio. E depois de derrubá-la, Rain correu para se certificar de que ela estava bem, mas ela se levantou e fingiu que estava tudo bem. Vendo como seus ataques foram ineficazes, o demônio decidiu liberar sua energia mágica para o céu, fazendo chover explosões para queimar a cidade inteira. Essa foi a mesma cena que Rain vivenciou todos aqueles anos atrás, então ele usou todas as suas bolas de fogo para atacar o demônio, enquanto as fadas lançavam uma esfera de luz sagrada do céu para perfurar seu coração. Nesse momento, Rain decidiu inserir sua energia mágica quente profundamente nas garotas para dominá-las, e uma vez que penetrou profundamente dentro, as garotas avançaram para golpear o demônio. Logo então, as fadas ativaram sua habilidade de julgamento e Kanade saltou do céu para esmagar o demônio. Mas uma vez que a poeira baixou, o demônio ainda estava ileso. Com um único estalar de dedos, ele convocou centenas de dragões e bestas terrestres, mas o verdadeiro alvo eram os aldeões da cidade do horizonte. Então, enquanto ele tentava escapar, Tanya lançou seu sopro de fogo em direção a ele, mas ele sacrificou alguns de seus dragões para bloquear o ataque, dizendo-lhes que a batalha havia terminado. Enquanto Rain se perguntava como poderia salvar todos os aldeões e derrotar o demônio, Runa e Sora disseram-lhe que finalmente poderiam ser úteis a ele, e que teletransportariam todos os aldeões para a segurança enquanto continuavam a lutar contra ele. Ao mesmo tempo, Mina se questionava se eles deveriam estar lutando contra o... Mas o herói disse que o único alvo era o Rei Demônio, dizendo que eles não ajudariam nenhum deles. Afinal, ele sabia que não havia chance de Rain sobreviver a esse demônio, o mesmo que matou sua família. Enquanto isso, Sora e Runa conseguiram encontrar Stella e os cavaleiros, pedindo que trouxessem todos os cidadãos de volta para que pudessem teletransportá-los. Mas quando eles se foram, disseram a Nina que tudo ficaria bem, já que Rain os salvaria. Ao mesmo tempo, Kanade continuava derrubando todos os demônios enquanto Tanya os queimava. E eles disseram aos outros para se afastarem com segurança. Do outro lado da cidade, os guardas reuniram todos os cidadãos restantes, mas perceberam que as meninas eram fadas e não podiam confiar nelas, já que as fadas odiavam os humanos. No entanto, o homem cuja salsicha eles devoraram veio e ele lhes perguntou como sua carne estava. Quando as meninas disseram que sua grande salsicha estava suculenta, ele ficou feliz em ouvir isso, dizendo aos outros que elas eram iguais a eles. Uma das meninas e sua avó lembraram-se da vez em que foram salvas por elas, e lentamente todas as outras perceberam que podiam realmente confiar nas fadas. Juntas, teletransportaram a maioria dos cidadãos. Mas justo então, os monstros encontraram seu esconderijo. Então Runa e Sora decidiram dividir seus poderes para teletransportar os... Enquanto Kanade e Tanya continuavam lutando contra as feras, os outros aventureiros chegaram, e os cavaleiros revelaram que isso eram as ordens da Guilda dos Aventureiros. E quando Ruby implorou para que ajudassem o traseiro fedido de Rain e seus camaradas, Donovan apareceu com uma caixa cheia de armas, dizendo que suas maiores criações seriam liberadas, pois ele tinha uma dívida a pagar com Rain. Então os aventureiros criaram uma linha para ele lutar contra o demônio, e Rain agradeceu a todos eles, prometendo salvar a cidade agora. Ao mesmo tempo, Sora teleportou os cidadãos enquanto Runa queimou todos os demônios, e Nina se perguntou como ela também poderia estar ajudando. Ela tinha estado com medo a vida toda, então se perguntou se estava tudo bem ser sempre a protegida. E depois que Sora terminou de teletransportar todos os aldeões, ela percebeu que Nina havia desaparecido. Ao mesmo tempo, Rain percebeu que o demônio ainda estava muito longe, mas Tanya sabia que sua forma de dragão apenas a tornaria um alvo a ser eliminado instantaneamente. Enquanto a magia de teletransporte das fadas demoraria muito para ativar para que Rain a usasse. Naquele momento, Nina correu para abraçar Rain, dizendo que não podia fugir enquanto outros a protegiam, então queria ajudá-los. Ambas as garotas perceberam que ela era a semideusa que precisavam, já que apenas semideuses eram capazes de teletransporte instantâneo. Então Rain perguntou se ela poderia ajudá-lo, e ela prometeu que sim. Mas naquele instante uma horda de bestas começou a se aproximar deles,
Então Kanai e Tanya prometeram cuidar deles enquanto Rain lidava com o demônio. No entanto, o demônio achou que Rain era um inseto tolo e tentou atacá-lo antes que ele escapasse como o Homem-Aranha, e continuou a desviar de todos os seus ataques com sua manopla. Uma vez mais próximo de sua altura, o demônio preparou seu golpe final, mas Nina os teletransportou no último instante. Juntos, eles começaram a voar mais perto do demônio, e embora o demônio percebesse que estavam usando essa habilidade Swing Rain decidiu aumentar seus próprios poderes, mas o demônio disse-lhe que já era o fim para ele. Quando ele liberou todos os seus dragões, Rain revelou que seu aumento poderia fazer mais do que melhorar habilidades físicas, e teleportou-se para mais perto do demônio, selando-o com suas faixas de domação. No entanto, a aura demoníaca começou a se espalhar para Rain, e enquanto o consumia completamente, Rain sabia que havia pessoas que se importavam com ele, que contavam com ele, então ele despertou os poderes do deus da domação dentro dele, anulando todos os dragões. Mesmo em todos os milhões de anos que os demônios viveram, esta foi a primeira vez que alguém realizou o impossível, e Rain levantou a mão, dizendo que não poderia fazer isso sem seus camaradas. Quando o demônio se libertou, Rain lançou todos os dragões em sua direção. Quando o demônio estava prestes a desaparecer, ele se perguntou qual era o seu nome, mas Rain disse que ele não é dedo duro. E o demônio desapareceu. No entanto, o mana de Nina estava completamente esgotado, e eles começaram a cair em direção ao chão antes que Tanya conseguisse pegá-los. Ao mesmo tempo, Kanade e todas as outras garotas estavam esperando por ele, e o sol começou a nascer depois que o mal foi extinto. 3 dias depois, as meninas começaram a ajudar os outros a reconstruir a cidade, e o gerente da loja continuava alimentando as fadas com sua salsicha enorme. Após algumas horas, Nina disse a Rain que queria continuar ajudando-o em suas aventuras, mas Rain não sabia se poderia domar um semideus. No entanto, todas as meninas sabiam que ele já havia realizado coisas muito maiores, então tirou as luvas antes de morder o dedo e começou o ritual de invocação. Os selos de domesticação começaram a cercá-la, e depois que ela disse seu nome de volta para ele, as bandas de sigilo mágico começaram a fluir para sua mão, selando seu contrato como seu novo animal de estimação. Candy estava feliz por ter uma nova irmã mais nova, mas Tanya também queria abraçá-la. E Runa estava feliz por ter uma nova irmã mais nova, que não era uma chata como a atual. Todos ficaram felizes em ter uma nova irmã no grupo, e Rain sorriu ao ver como todos estavam contentes. Mais tarde naquele dia, na Guilda dos Aventureiros, Ruby disse que Rain foi promovido para o Rank C, e que todos os aventureiros concordaram que ele merecia pular direto do Rank E. Quando ele soube que seria um Top G, ele revelou que a pousada deles estava ficando pequena demais e se perguntou se havia um quarto maior para onde eles, sem um tostão, poderiam se mudar. Mas depois de ouvir isso, Ruby disse a ele que seria melhor para eles comprarem uma casa, já que ela poderia usá-la para prendê-los na cidade. Mesmo assim, todas as garotas acharam que seria incrível ter uma casa onde poderiam viver juntas, então Rain concordou que deveriam comprar uma casa. Mas, depois de verem algumas casas feias por um tempo, perceberam que talvez não houvesse casas para elas. Bem nesse momento, no entanto, Ruby mostrou-lhes a casa final, dizendo que era uma bela mansão com uma banheira gigante para todo o desenvolvimento da trama que eles poderiam querer. E ainda era a casa mais barata de todo o país. No entanto, Tanya achou que havia algo suspeito, e não era o cheiro da Ruby. Como esse negócio parecia bom demais para ser verdade, Ruby decidiu revelar a verdade, dizendo que a casa é na verdade assombrada. Enquanto o resto deles estava bem, Kanade gritou porque ela não conseguia lidar com fantasmas, e quando Runa se perguntou o que os fantasmas fariam, Ruby disse que eles eram terríveis. Eles viravam seu travesseiro, esfriavam a água do banho e até colocavam curry debaixo do seu assento para parecer que você fez cocô. Todos acharam que isso não era tão sério, mas Kanade disse que poderia simplesmente dormir fora se fosse necessário. No entanto, Rain achou que valia a pena ver como era a casa por dentro antes de decidir, e todos entraram. À medida que eles caminhavam mais para dentro da casa, os espirros de Nina quase fizeram Kanade ter um ataque cardíaco. Mas Tanya percebeu que a casa estava realmente limpa para o quão abandonada estava. Justo então, entretanto, todos os móveis começaram a se mover, e uma voz de mulher começou a gritar para eles saírem. Antes de seus olhos, apareceu uma empregada atraente, e as fadas pensaram que poderiam usar sua magia para fazê-la desaparecer. Mas ela continuava reaparecendo na frente deles e ficava furiosa ao gritar para que eles fossem embora. Quando viu isso, Tanya percebeu que a empregada provavelmente não tinha magia de ataque, e embora eles a tivessem descoberto, ela viu a bunda vulnerável de Kanade e decidiu intimidá-la para sair. Mas quando ela foi encurralada, Kanade jurou que não estava com medo e conseguiu cortar seu corpo mágico. Seu medo permitiu que ela transcendesse as habilidades de sua espécie suprema, e ela começou a usar ataques astrais enquanto tentava morder o fantasma. Ao mesmo tempo, os gêmeos criaram uma barreira astral para que ela não pudesse escapar,
e Tanya segurou Kanaide antes que ela devorasse a empregada. Uma vez que estavam calmos, Rain perguntou se ela queria conversar agora, mas a empregada achou que precisava possuir Rain. No entanto, ele ordenou que ela parasse, e naquele instante, ela congelou no lugar. Quando ela se perguntou como isso era possível, ele revelou que um velho lhe ensinou sobre domesticação de fantasmas. Mas quando ela pediu para ele continuar, ele disse que essa era a história toda. Até mesmo o fantasma ficou imaginando como isso explicava suas habilidades quebradas e opressivas, mas todas as outras garotas estavam acostumadas com isso. Com seus poderes, ele conseguiu empurrá-la para o chão, então a criada desistiu e disse-lhes para simplesmente queimá-la. No entanto, Rain decidiu se apresentar a ela, dizendo que queria apenas conversar. Após ouvir essas palavras, ela achou ele interessante, e se apresentou como Tina Holly, uma empregada que morreu servindo nesta casa. Quando Tanya perguntou como ela acabou se tornando um fantasma, Tina revelou que seu chefe anterior era um sádico mulherengo que a matou, então ela se tornou um fantasma sem nem saber. No entanto, ela percebeu que era hora de se mudar em vez de assustá-los, mas Rain perguntou a Kanaide se ela ainda estava com medo dela, então ela disse que ficaria bem contente que todos eles estivessem. Enquanto Rain a acariciava na cabeça, todos sorriram, e ele perguntou se ela gostaria de viver com eles. Afinal, a existência dela tornava o preço da casa mais barato, então ele queria que ela ficasse de qualquer forma, e Tanya disse para ela simplesmente aceitar a gentileza dele. Então ele se levantou, dizendo que estava ansioso para viver com ela, e ela concordou em se tornar parte do grupo dele. De volta na guilda, Rain assinou o contrato para possuir o... E Ruby achou incrível como ele conseguiu adicionar até um fantasma ao seu grupo. Então Ruby o acolheu, dizendo que Horizonte era agora sua casa. Mas aquelas palavras chocaram Rain, e ele ficou feliz por finalmente ter um lugar para chamar de lar. Ao mesmo tempo, na cidade, o herói se aproximou de um lojista, exigindo uma semana de rações de graça. No entanto, o lojista disse que não tinha nada para oferecer para a cara feia deles, dizendo que eram um grupo inútil que não se importava com a cidade deles que estava sob... Ao ouvir sua insolência, eles pensaram em obter rações de um comerciante diferente, mas todos juraram que não ajudariam um herói inútil como ele, e todos os moradores disseram para ele tirar seu grupo covarde da cidade. Ao ver que estava encurralado, ele derrubou a barraca do comerciante antes de sair. Enquanto caminhava, um dos aldeões disse que o domador de bestas era mais herói do que ele jamais seria, e Arius jurou matar Rain um dia. Mais tarde naquele dia, Kanaide estava feliz que Rain finalmente dormiria em uma cama em vez do chão. Ah, そうか。ただいま。 Naquela noite, Tina preparou um banquete para eles com Runa, e todas as garotas estavam animadas para devorar a carne de Rain. Naquele momento, Nina agradeceu a Rain, dizendo que finalmente não estava mais sozinha por causa dele. Ao ouvir essas palavras, ele se lembrou de como perdeu tudo neste mundo e como desde então um vazio se abriu em seu coração. Embora Tina achasse que eles tinham sorte de ser uma família, a menina disse que ela também não estava sozinha, porque agora fazia parte da família deles. Enquanto Rain os observava, percebeu que se juntar ao grupo dos heróis era apenas uma fuga do vazio que sentia vivendo sozinho. Mas agora que ele tinha pessoas que realmente se importavam com ele, ele finalmente se lembrou de como era ter uma família. Enquanto todas as outras garotas olhavam para ele, perguntavam-se por que ele estava chorando. E ele fingiu que estava chorando só para poder comer a comida já. Mas no fundo, ele sabia que era por causa de todos os novos laços que criou nesta aventura. O novo lar que ganhou e a nova família a qual sempre pode voltar. Assista ao próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas lendários mestres de enredo. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.